amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui está tudo bem, graças a Deus. E aí, mais um dia, mais uma terça-feira, mais uma manhã. Já agradeceu a Deus? Ainda não agradeceu? Então agradeça. Só de nós estarmos vivos, nós já devemos agradecer. Devemos agradecer pela bênção de mais um dia, de estarmos bem, com saúde, termos a nossa família. Então agradeça sempre. Vamos começar as nossas atividades de hoje. Vamos começar por matemática. Em matemática nós vamos falar sobre os números mistos. E o que são números mistos? São números que apresentam uma parte inteira e uma fração. Eu vou mostrar para vocês aqui no exemplo e é melhor para vocês visualizarem. Vamos lá. Eu tenho uma fração aqui, ó, 6 quartos. Olha só, 6 quartos. Eu tenho o meu numerador maior que o meu denominador. Isso quer dizer o quê? Que essa é uma fração imprópria. E como eu posso representar com figuras essa imagem? Bem, eu tenho um inteiro dividido em quatro partes. Mas eu preciso pintar 6 partes. Então eu faço outra figura aqui, ó, e divido em 4 partes também. Eu vou pintar agora o quê? 6 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha só, 6 quartos, a minha fração imprópria, representada por figuras. Você concorda comigo que 6 quartos é igual a, olha só, um inteiro. Esse inteiro aqui está todo pintado, né? Todo pintado. Então, eu posso dizer que eu tenho um inteiro e um inteiro e aqui eu tenho 4 partes, né? 4 partes, então eu tenho o denominador 4 e apenas 2 partes estão pintadas. Ó. Então, ó, 6 quartos é igual a um inteiro e uma fração 2 quartos, ó. Por quê? Olha assim, um inteiro, representei aqui com 1, e ao lado desse número 1 eu coloco a minha fração. O inteiro dividido em 4 partes e as 2 partes restantes que estão pintadas. Então, essa representação aqui, ó, 6 quartos é igual a 1 mais essa fração aqui, 2 quartos. Isso aqui nós chamamos de número misto. O que são números mistos? Número misto é um número inteiro mais uma fração. Tem aqui no livro de vocês. Número misto são os números que apresentam uma parte inteira, olha só, uma parte inteira e outra fracionária. Uma parte inteira e a outra fracionária. Vou mostrar outro exemplo para vocês. Exemplo aqui, 9 sextos. 9 sextos. De novo, eu tenho numerador maior do que o denominador. Eu tenho uma fração imprópria. Vamos lá. Eu tenho um inteiro dividido em 6 partes. Eu já pintei essas 6 partes. Mas o meu numerador está dizendo o quê? Que eu preciso pintar mais 3 partes. Então, tem mais um inteiro para eu completar o meu numerador. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho aqui a fração 9 sextos. Você concorda comigo que 9 sextos é igual a quantos inteiros eu tenho pintado?
pintado, todos pintados, eu tenho, ó, um inteiro todo pintado. Mais uma fração. Qual é essa fração? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 e mais 3 partes pintadas. Olha só, esse 1 representa o quê? Representa todo esse inteiro que está pintado. E a fração representa o quê? Representa o complemento desse meu inteiro aqui, ó. Mais uma fração de 1, 2, 3, 4, 5, 6 no denominador e 3 partes que estão pintadas. Então, 9/6, ele é o quê? Eu posso transformar em um número misto, que é um número inteiro e mais essa fração 3/6. Olha aqui, ó. Essa fração aqui, esse número inteiro mais essa fração, nós chamamos de número misto. Agora eu vou te mostrar um exemplo de como eu posso passar uma fração imprópria para um número misto. Olha só, aqui eu tenho 5/3. 5/3. Como é que eu posso fazer para passar essa fração aqui para um número misto? Ó, eu vou repetir aqui o meu denominador. 3. Denominador 3. Lembrando o quê? Que os números mistos, eles são representados por um número inteiro e mais uma fração. Então, o que eu vou fazer? 3 e eu tenho 5 aqui no meu numerador. Eu vou multiplicar, eu vou achar um número que multiplicando pelo meu denominador se aproxime de 5. Não pode passar de 5. Qual é o número que eu posso multiplicar o denominador que chegue aproximado a 5, mas que não ultrapasse 5? É o número 1, né? Ó, número 1. 3 vezes 1 dá 3. Para 5, faltam 2. Olha só. Então, 5/3 é igual a um número inteiro 1 mais a fração 2/3. Vou te mostrar outro exemplo. Outro exemplo de como transformar uma fração imprópria, que é aquela que tem o numerador maior que o denominador, em número misto. O que é um número misto? O número misto ele é representado por um número inteiro e mais uma fração. Vamos lá. 8/3. Como eu posso transformar 8/3 em um número misto? Eu venho aqui, ó. Eu repito aqui meu denominador, que é o número 3. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou achar um número que multiplicado por 3, ele se aproxime de 8. Não pode passar, chegue mais próximo de 8. E qual é o número que eu multiplico por 3, que é aproximado a 8? É o número 2. Porque 3 vezes o 2 é igual a 6. Para 8 está faltando quanto? 2, ó. Eu vou repetir, para eu transformar uma fração imprópria para um número misto, eu vou fazer o quê? Eu vou repetir o denominador e vou multiplicar o denominador por um número que se aproxime do numerador. Nesse caso aqui é o número 2, porque 3 vezes o 2 é igual a 6. Para 8 está faltando 2. Então, 8/3 é igual, o número misto de 8/3 é 2, ó, o número 2 e mais a fração 2/3. Outro exemplo, deixa eu colocar aqui, deixa eu ver aqui. Quatro terços. Deixa eu colocar aqui 4/3. Vamos lá. Como é que eu posso passar essa fração imprópria para um número misto? Repito aqui o meu denominador. Vou repetir o denominador. 3. Qual o número que eu multiplico por 3 que se aproxime de 4? É o número 1.
3 vezes 1, 3 para 4, está faltando 1. Olha só. Então, o número misto de 4 terços é igual ao número 1 mais a fração 1 terço. E como eu posso representar um número misto a partir só de figuras? Vamos lá. Aqui eu tenho uma figura, eu tenho um inteiro dividido em 3 partes. Aqui eu tenho um inteiro dividido em 3 partes e aqui também. Aqui eu tenho um inteiro todo pintado, aqui eu tenho outro inteiro todo pintado e aqui eu tenho um inteiro que está dividido também em 3 partes, mas apenas 2 partes estão pintadas. Então, qual é a fração que eu tenho aqui? 3, né, que é o meu denominador, que é o número de partes que estão divididos inteiros. Ó, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha a fração que eu tenho aqui. 8 terços. E como eu transformo isso a partir só de olhando a imagem, como seria, se eu não quisesse colocar a fração aqui, como é que eu faria isso? Eu poderia colocar assim, ó, só o número misto. Seria, eu tenho 3, eu tenho 2 inteiros pintados completos, 2 inteiros, ó, 2 inteiros estão divididos em 3 partes e todas elas estão pintadas, 2 inteiros pintados por completo e eu tenho a fração aqui, ó, um inteiro que está dividido em 3 e apenas 2 partes estão pintadas. Amores, vocês farão uma atividade sobre números mistos, sobre o que nós vimos aqui na página 207. Primeira questão: que fração das figuras foi colorida em cada caso? Responda escrevendo o número misto correspondente. Aí vocês vão fazer como eu fiz aqui no último exemplo. Número misto, lembrando que número misto é um número inteiro mais uma fração. Segunda questão: represente as frações impróprias com figuras. Veja o exemplo ao lado. Fração imprópria é aquela que o numerador é maior que o denominador. Então, você vai ter um inteiro pintado ao todo e o outro inteiro vai pintar só para complementar o numerador. Terceira questão: transforme as frações impróprias em números mistos. E aí, como é que faz? É como eu mostrei para vocês. Repete o denominador, multiplica esse denominador por um número que vai se aproximar ao numerador, esse número será um inteiro e depois completa o numerador com o que está faltando, como eu fiz aqui no exemplo no quadro. Deixa eu até fazer outro exemplo para vocês, ó. Oito terços. Ó, como é que eu vou achar esse... Eu vou transformar 8 terços em número misto. Eu vou repetir o meu denominador, 3. Qual é o número que multiplicado por 3 se aproxima a 8? É o número 2, né? 3 vezes o 2, 6. Para 8 está faltando 2. Então, o número misto dessa fração, 8 terços, é igual ao inteiro 2, mais a fração 2 terços. Faça uma atividade na página 207. Qualquer dúvida pode falar com a Bruna. Em História, nós vamos falar sobre o povoamento do interior. Eu pedi para vocês fazerem aquele resumo sobre os bandeirantes, porque foram a partir das bandeiras, né, dessas expedições dos bandeirantes que começaram a desbravar os interiores do Brasil. O povoamento brasileiro no século XVI ele se limitou ao território litorâneo próximo ao Oceano Atlântico, onde se desenvolveram inúmeras lavouras de cana-de-açúcar no Recôncavo Baiano e no Nordeste. Por que se limitou ali
nesse território porque era um território propício para cultivar a cana-de-açúcar. E isso ele resultou na transferência da pecuária que antes se desenvolvia na zona da Mata Nordestina para o sertão nordestino. Nesse período começa o extermínio indígena, que foi tanto físico, né, quanto cultural, a imposição cultural. No século XVII aconteceram as primeiras expedições denominadas como bandeiras, que povoou uma grande parte do território brasileiro, principalmente nas extremidades do Rio Amazonas, do Rio São Francisco e do sertão nordestino. Os portugueses, em maior número que os nativos, eles dominaram a região e começaram a capturar os nativos para juntos buscarem ouro e pedras preciosas. Em 1616 fundaram a minha Belém do Pará. No século XVIII, nos territórios de Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso, houve um grande aumento da população. Por quê? Porque foi descoberto ouro e pedras preciosas nessas regiões. Essa população ela se alojou em povoamentos dispersos no interior do território, mas estes logo foram se esvaziando na medida em que as preciosidades, né, o ouro, as pedras preciosas foram se esgotando. O povo então foi o quê? Se dispersando. O povoamento ocorrido no interior do território da colônia teve a intenção de explorar e extrair riquezas de lá, mas este também trouxe alguns benefícios, como a abertura de estradas que dava acesso às regiões litorâneas e ao fortalecimento das ligações entre os criadores de gado. Então o litoral já estava ocupado e aí depois, com a ocupação do interior, com o tempo passando, começaram a abrir as estradas que ligavam o interior ao litoral, né? Então isso foi algo bom. Vocês farão a leitura no livro de história, vocês farão a leitura das páginas, deixa eu procurar aqui, das páginas 98 e 99 do livro de história, viu? É para vocês fazerem a leitura, porque na nossa próxima aula de história eu vou fazer perguntas relacionadas à ocupação do interior, viu? Vamos socializar esse assunto. Em geografia, nós vamos falar da agricultura. Lembra que até a última aula de geografia nós falamos sobre as principais atividades econômicas desenvolvidas aqui no nosso país: agricultura, pecuária, pesca, mineração, indústria, comércio e prestação de serviço. Pois é, vamos começar agora a falar da agricultura. A agricultura, ela está aqui na página 188, no livro de geografia. A agricultura ela é o trabalho de cultivar a terra, ou seja, ela prepara o solo, adubar, semear, cuidar da plantação, combater pragas e doenças, relacionado a quê? A agricultura. A agricultura ela produz alimentos e matérias-primas para o consumo das pessoas e dos animais. E quem trabalha na agricultura é chamado de quê? De agricultor. O Brasil ele é um dos maiores produtores agrícolas do mundo. Os grandes produtores exportam seus produtos para outros países e também abastecem o mercado interno. Já os pequenos produtores são responsáveis pelo mercado interno, fornecendo grande parte dos alimentos que os brasileiros consomem. Olha só que interessante. Então os grandes produtores eles exportam e os pequenos produtores são os que abastecem os mercados, né, as feiras. A agricultura depende do tipo do solo e do clima. Por isso que lá no Pará a gente tem um tipo de agricultura específica. Lá é um grande exportador de castanha do Pará, por exemplo. Açaí também, açaí. E lá a gente toma açaí verdadeiro, viu? Não é misturado não. Lá é que a gente toma certo açaí. Então lá no Pará o
Pará é um grande exportador de açaí por conta do clima. Aqui na Bahia já tem outro tipo de clima, então se cultiva aqui outro tipo de produto. Não quer dizer que ninguém aqui cultiva a mesma coisa de lá do Pará, não. Mas como muda o clima, aqui geralmente, provavelmente, é cultivado outro tipo de fruta, de tudo isso. Lá no sul tem um outro clima, então lá é mais viável plantar um outro tipo de produto. Olha aqui, ó. É do solo que as plantas retiram os nutrientes, ou seja, aquilo de que necessitam para se desenvolver. Conhecer os tipos de solo e o clima adequado para cada vegetal é extremamente importante para o sucesso dessa atividade. A cana-de-açúcar, por exemplo, é uma planta que se desenvolve melhor em climas quentes e úmidos. Já o trigo se adapta melhor aos climas mais frios. Olha só, por isso que a cana-de-açúcar ela foi explorada aqui no litoral, né? Como a gente falou em história. Aqui no litoral da Bahia, no Nordeste. E já o trigo, ele se adapta melhor lá para aquele clima lá do sul. Como cultivar a terra? Aqui está na página 189. Para obter uma boa colheita, o agricultor precisa preparar bem o solo e tomar alguns cuidados no plantio. Cuidados com o solo. Colocar a quantidade necessária de adubo para fertilizar o solo. Ou seja, não é só jogar um monte de adubo lá, não. Ou então um pouco de adubo. Tem que saber, é uma profissão muito bonita, né? Tem que saber a quantidade certa para aquele tipo de solo. Arar o solo, mexendo a terra para que ela fique solta. Irrigar o solo quando não há chuvas frequentes. Drená-lo, retirando o excesso de água quando ele for muito úmido. Em terrenos inclinados, plantar curvas de nível para que a água das chuvas não carregue grande quantidade do solo. Plantar em curvas de nível e o mesmo que cortar o terreno em degraus. Olha que interessante, tudo aqui tem aqui, ó, no livro de vocês. Explorem a imagem, façam a leitura das imagens aqui. Cuidados no plantio. Escolher um produto agrícola adequado ao tipo de clima e do solo. Selecionar as sementes e as mudas. Fazer o plantio na época certa, ainda tem isso, viu? Época certa. Controlar o uso de agrotóxicos no combate às pragas para não causar problemas ao ambiente e ao próprio ser humano. Ou seja, quando a gente está comendo lá a nossa frutinha, a nossa maçã, tomando o nosso açaí gostoso, a gente não pensa no trabalho que tem por trás. Olha a importância do agricultor, a importância da agricultura, no trabalho que é para cultivar, plantar e cultivar as nossas frutas, nossa alimentação, né? E a atividade que vocês farão sobre a agricultura está na página 191. Lê de novo. Vai lá, vamos fazer a leitura da página 188, 189 do livro de Geografia. E vamos responder aqui, ó, a página 191. Assinale apenas as informações corretas. Então você vai marcar o quê? Só o que for correto. A cana-de-açúcar desenvolve-se melhor em lugares de clima quente e úmido. A gente falou, eu até li isso ainda agora. B. O uso excessivo de agrotóxicos na agricultura causa problemas ao ambiente e ao ser humano? Se tiver certo, você marca. Se não, você não marca. Letra C. Para obter uma boa colheita, não se deve usar adubo? A gente acabou de ler também. Todos os solos são iguais? Letra E. O trigo se adapta melhor aos lugares de clima frio? E aqui a quarta questão. Observe a reprodução da pintura. Depois converse com o professor e os colegas sobre as questões propostas. Tem a imagem aqui, a colheita de algodão.
Óleo sobre Madeira, de Cândido Portinari, 1948. Você vai olhar aqui direitinho para responder as questões. Não tem o professor, não tem os colegas, você vai fazer a interpretação da imagem e vai responder, tá bom? Letra A. O que você observa na reprodução da pintura? Aqui, ó. Você vai dizer o que você observa, o que significa essa pintura aqui para você. Você olhando para ela, você tá vendo o quê? Aí você vai responder a letra A. Letra B. Que atividade econômica essa tela está retratando? C. Imagine o que poderá ser feito com o algodão da colheita. Cite outras atividades econômicas relacionadas ao cultivo de algodão. Você vai responder aqui a letra A, B e C com relação à imagem que vocês estão vendo aqui no livro. Meus amores, por hoje é só. Fiquem com Deus, beijo no coração. Nossas atividades não estão complicadas, não estão difíceis, então, mas qualquer dúvida pode falar comigo, tá bom? Beijo!